Nós estamos na 10ª catequese do nosso tema geral, como os anjos ajudam a Igreja a realizar a sua missão. E nós temos tido vários subtemas e hoje vamos começar um subtema que se chama Chegou a Hora dos Anjos. E esta afirmação, chegou a hora dos anjos, está dividida em 4 partes. E a primeira parte deste subtema chama-se As Duas Bestas. E esta catequese de hoje é para ajudar-nos a compreender o que é que nós estamos a viver hoje. Porque nos admiramos como é que as coisas estão como estão. Olhem, as coisas estão como estão, não é por acaso. Não, não é por acaso. E eu hoje vou tentar, à luz da mensagem de Fátima, a explicar-vos o porquê daquilo que nós estamos a viver. E eu vou começar a nossa meditação pela última grande visão da mensagem de Fátima, a irmã Lúcia, que ocorreu em 1929, quando ela estava já nas Irmãs Doroteias, no convento de Tui. Ela estava a fazer uma hora de adoração diante do sacrário e cerca da meia-noite de uma quinta para sexta-feira, e a irmã Lúcia escreveu nas suas memórias que talvez fosse, ela não tem mais a certeza, talvez fosse na noite do 12 para 13 de junho. E aí, nessa noite, ela teve a última grande visão na presença da Santíssima Trindade. Nossa Senhora está debaixo da cruz do seu filho e novamente Nossa Senhora mostra o seu coração imaculado rodeado de espinhos, como ela mostrou na cova da Iria. E nesta visão, Nossa Senhora disse o seguinte: É chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu coração, prometendo salvá-la por este meio. São tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos, que venho pedir reparação. Sacrifica-te por esta intenção e ora. como eu vou dizer um bocadinho mais à frente, no dia 13 de julho, Nossa Senhora disse: virei pedir a consagração da Rússia. Esta profecia, virei pedir, ela realizou em 1929, na presença da Santíssima Trindade. 10 anos depois, em 1939, numa outra comunicação, agora é Jesus quem insiste junto de Lúcia com as seguintes palavras: O momento aproxima-se em que os rigores da minha justiça vão punir os crimes de várias nações. Algumas serão aniquiladas. Por fim, os rigores da minha justiça cairão mais severamente sobre aquelas que querem destruir o meu reino nas almas. E no mesmo ano, em 1939,
Um pouco mais tarde, Jesus de novo faz sentir estas palavras à irmã Lúcia. Não quiseram atender ao meu pedido, como o rei de França. Arrepender-se-ão e falarão mais, mas será tarde. A Rússia terá já espalhado os seus erros pelo mundo, provocando guerras, perseguições à Igreja. O Santo Padre terá muito que sofrer. Só para vos lembrar, em 1939 foi o ano que rebentou a Segunda Guerra Mundial. Portanto, vocês vejam, em março e um bocadinho mais tarde que março, o que Jesus disse. São muitas pessoas que não conhecem a terceira fase da mensagem de Fátima, quer dizer, as comunicações que Jesus disse à irmã Lúcia depois da grande visão de 1929. E como esta terceira fase da mensagem de Fátima é muito desconhecida, são muito poucos aqueles que compreendem esta afirmação de Jesus. Como rei de França, arrepender-se-ão e fala-ão, mas será tarde. Que rei de França é este que Jesus fala? Para compreendermos o porquê que Jesus fala, como o rei de França, arrepender-se-ão e falam, mas será tarde. Para compreendermos esta afirmação, nós temos que ir até ao século XVII, ao tempo da vida de Santa Margarida Maria de Alacoque. E o rei que vivia no seu tempo era o rei Luís XIV, o rei Sol. E em 1673, Santa Margarida Maria começou a ter as revelações do Sagrado Coração de Jesus. E nós sabemos que é graças às revelações do coração de Jesus a Santa Margarida Maria que hoje nós temos na Igreja a devoção das 9 primeiras sextas-feiras do mês e temos a grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Mas nestas visitas de Jesus, nestas aparições de Jesus a Santa Margarida, ele também pediu que o rei de Luís XIV consagrasse a França ao seu Sacratíssimo Coração. E Santa Margarida escreveu uma carta ao rei e ele nem sequer respondeu. E por que é que Jesus queria esta consagração? Para impedir os horrores da Revolução Francesa, que na história de França é chamado a época do terror. Tanta gente foi decapitada na guilhotina. E a Revolução Francesa foi instigada pelo iluminismo e pelo liberalismo ateu. O liberalismo quer e quis fundar em França uma sociedade com igualdade, fraternidade e liberdade, mas sem Deus. E vocês vejam que o liberalismo é de tal maneira forte que hoje nós estamos a viver as consequências últimas desta filosofia ateia. Uma sociedade sem Deus, onde o ter, a abundância, como a gente diz na nossa cultura,
a barriga muito cheia, as consciências ficam adormecidas, onde tudo é permitido, não há limites para o comportamento humano. E hoje o liberalismo, e nós conhecemos muito bem os partidos liberais, estão com uma forte influência nas constituições que governam vários países ocidentais que, segundo a tradição histórica, eram sociedades cristãs. E agora vamos ouvir 5 exemplos da influência do liberalismo no dia de hoje. O nome de Deus foi tirado de constituições de vários países ocidentais, tradicionalmente de cultura cristã. Os objetos religiosos cristãos, como quadros ou crucifixos, foram retirados dos edifícios governamentais, das escolas, dos hospitais e das residências de idosos, etc., administrados pelo Estado. Os próprios empregados destas instituições não podem trazer à vista estes sinais cristãos. O domingo, como dia do Senhor, foi abolido e todos os estabelecimentos comerciais estão abertos com todo o pessoal a trabalhar. O domingo não é mais o dia de descanso e o dia consagrado à família. Os programas escolares são ateus e procuram tirar todos os valores morais cristãos e tudo o que a Igreja Católica procura transmitir por meio de catequese. A instituição familiar é aquela que mais sofre toda a espécie de ataques, porque nela reside a fonte da vida. Vejam algum destes ataques. A proteção legal do direito de abortar e até subsidiado pelo Estado. A eutanásia, o direito à morte assistida, a ideologia do género, que é propagada mesmo junto às crianças, a prática do amor livre, com distribuição de anticoncepcionais e preservativos gratuitamente nas escolas, mesmo sem o consentimento dos pais. Isto eu estou-vos a falar a partir do ensino primário. Neste ambiente, entre adolescentes e jovens, eu quero vos perguntar onde é que fica o valor da virgindade? Aonde é que fica a castidade no namoro? A seriedade na preparação do matrimónio? E após o casamento, onde é que cabe ainda a exclusividade, a fidelidade e a verdade no amor conjugal? Porque vocês vejam, porque a nossa sociedade é tão permissiva que hoje os próprios jovens não querem mais casar. Porquê? Porque eles não acreditam mais no amor verdadeiro. Não. Vamos experimentar, se der certo, tudo bem, se não der certo, a gente se separa. E hoje nós temos um novo conceito familiar. A instituição familiar agora não é como tínhamos até agora. Vai-se até ao extremo, e já alguns países da Europa do Norte, os países escandinavos,
que até aceitam casamento de um ser humano com o seu animal de estimação. Portanto, vocês vejam que ataques tão fortes à família. E então nós vemos, estes são os ataques externos à igreja. Mas hoje também há ataques internos dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque é que hoje explodem tantos escândalos sexuais, de abusos? E vocês sabem, quando há a descoberta de um abuso sexual por um padre ou por um religioso, ainda fazem mais publicidade. Porque a gente diz na nossa cultura, e está certo, o demónio tem uma capa e um chocalho. O que durante tantos anos foi feito às escondidas, chegou o momento em que o diabo toca o chocalho. Porquê? Vocês reparem, porquê? Porque hoje os tribunais obrigam a igreja a pagar indenizações astronómicas. Por exemplo, eu vou-vos fazer este exemplo. Se um advogado ou um médico comete um abuso sexual, não é o hospital que vai para o tribunal, é a pessoa que tem que pagar pelos seus erros. Porque é que um crime sexual cometido por um religioso é a igreja que tem que pagar? E há mesmo dioceses aqui do nosso Canadá, por exemplo, nas províncias da costa atlântica, que os subsídios às vítimas são tão altas, que todas as igrejas e todos os edifícios da diocese estão hipotecados. A igreja não tem mais lugar nenhum onde celebrar uma missa. Portanto, vocês vejam, num ambiente hostil à igreja, sem nenhum edifício, como a igreja pode continuar a realizar a sua missão? Estamos verdadeiramente a voltar às catacumbas. A igreja tem que trabalhar quase às escondidas, porque não há mais lugares onde possam celebrar a Santa Missa. Por isso, vocês vejam, o que está acontecendo hoje não é fruto do acaso. É realmente fruto deste permissivismo, onde tudo é possível, não há limites para nada, e nós estamos sendo engolidos por esta primeira besta. A segunda besta é o marxismo ateu ou o materialismo. Se o ateísmo filosófico adormece as consciências pelo ter, onde tudo é permitido, o ateísmo prático propagado pelo materialismo marxista procura aplicar os seus dois princípios mesmo pela violência. Quais são os dois princípios do marxismo? A religião é o ópio do povo e morte a Deus. E agora eu vou-vos dar uma nesquinha da história da Rússia para vocês compreenderem a mensagem de Fátima. No mês de fevereiro de 1917, deu-se a revolução contra o governo do czar II, o último imperador da Rússia. Em outubro de 1917, os bolcheviques
comandados por Lenin, assumiram o poder. E quando se dava isto na Rússia, deram-se as aparições na Cova da Iria em 1917, e esta mensagem marcou toda a história do século XX. E em Fátima, Nossa Senhora dá-nos, ou melhor, Deus dá-nos, através de Nossa Senhora, as armas que nós precisamos para não afogarmos neste dilúvio. E na aparição do 13 de maio de 1917, Nossa Senhora faz este duplo pedido aos pastorinhos. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E no final do diálogo diz: rezai o terço todos os dias para alcançardes a paz do mundo e o fim da guerra. Portanto, vocês vejam, logo em maio, Nossa Senhora deu-nos duas grandes armas: a reparação e a oração pela conversão dos pecadores e a reparação dos pecados com que Deus é ofendido. E será na a segunda aparição, do 13 de junho de 1917, que Deus nos apresenta a tábua de socorro, a arca onde nós podemos refugiar-nos contra o dilúvio do nosso tempo. Ouçamos as palavras da mãe. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Portanto, em maio, reparação e oração. Em junho, o meu coração imaculado. Quem se refugia neste coração sem pecado, pode ter a certeza que não se afogará no dilúvio do nosso tempo. E no 13 de julho, Nossa Senhora referiu-se diretamente à situação política da Rússia, como eu já vos disse, que começou neste mesmo ano. E a Santíssima Virgem começa por anunciar a possibilidade de vir uma segunda grande guerra mundial. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado do Pio XI, começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, que vai punir o mundo de seus crimes por meio da fome, da guerra e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. E nesta mesma aparição de julho, Nossa Senhora fala diretamente para o perigo da Rússia. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer e várias nações serão aniquiladas. Por fim,
o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé. Portanto, vocês vejam, no 13 de julho, como eu vos disse há pouco, Nossa Senhora anuncia: virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração. E foi o que ela fez em 1929. E nós podemos perguntar porquê a hora da graça era 1929. Por causa das grandes decisões políticas que estavam para acontecer. Porque internamente na Rússia, a revolução começou em 1917 e a partir daquele ano até 1928, a Rússia sofreu uma guerra civil entre os que eram a favor ainda da monarquia e os que eram a favor dos bolcheviques, dos comunistas. E morreram milhões de pessoas nesta guerra, milhões, até que se implantou definitivamente, em 1928, o regime comunista instalou-se. E a partir de 1928, a Rússia começou a espalhar a sua filosofia por outros países. Começou a espalhar os seus erros até contaminar o mundo todo. E vejam, o céu pediu a consagração, 1929. 10 anos depois, Jesus disse à Lúcia: não quiseram atender aos meus pedidos. Portanto, o Santo Padre, unido aos bispos do mundo inteiro, não fizeram a consagração em 1929. E agora vejam, no dia 22 de outubro de 1940, quando já estava a Segunda Guerra Mundial, Jesus disse outra alocução à irmã Lúcia. Vejam as palavras que Nosso Senhor disse. Ora pelo Santo Padre, sacrifica-te para que o seu coração não sucumba sob a amargura que o oprime. A tribulação continuará e aumentará. Punirei as nações dos seus crimes pela guerra, pela fome e pela perseguição à minha igreja, que pesará em especial sobre o meu vigário na terra. Sua santidade optará a abreviação destes dias de tribulação, se atender a meus desejos, fazendo o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria do mundo inteiro, com menção especial pela Rússia. Vocês vejam, em 1942, quando celebrávamos em Portugal os 25 anos das aparições de Fátima, o Papa Pio XII, numa rádio-mensagem ao povo português reunido na Cova da Iria, fez uma consagração do mundo, mas não foi unido aos bispos do mundo inteiro, nem fez menção à Rússia. E vocês vejam a gravidade da situação. Em 1929, o céu só pede a consagração de um país. Em 1940, pede
a consagração do mundo inteiro, com menção especial pela Rússia. A situação do mundo agravou-se tanto que não é mais uma nação que precisa da consagração, mas o mundo inteiro. E perante esta situação mundial, realmente nós temos que dizer: chegou a hora dos anjos. E Deus, para revelar as riquezas deste coração que Ele nos oferece como tábua de salvação, Ele enviou Nossa Senhora a 7 lugares diferentes onde ela apareceu, e todas estas aparições foram aprovadas pela Igreja. Não são aparições daqui e acolá, são aparições cuja mensagem foi estudada pela Igreja e aprovada como não contém nada contra a fé. E todas as mensagens destes 7 lugares formam uma unidade tão grande, que os teólogos de Nossa Senhora, os mariólogos, eles dizem que estas aparições formam o ciclo da mensagem de Fátima. As 4 primeiras é uma preparação para Fátima, e as 2 últimas é um complemento de Fátima. E vocês vejam quais são estas aparições. Primeira, na Rue du Bac. Paris, 1830. Aprovação eclesiástica a 1 de janeiro de 1839. A segunda, em La Salette. Alpes franceses, Diocese de Grenoble, 1846. Aprovação eclesiástica a 19 de setembro de 1851. A terceira, em Lourdes. Altos Pirineus, Diocese de Tarbes, 1858. Aprovação eclesiástica a 18 de janeiro de 1862. A quarta aparição, em Pontmain. Planalto Central da Bretanha, Diocese de Laval, 1871. Aprovação eclesiástica a 2 de fevereiro de 1875. A quinta, em Fátima. 1915 a 1929. Aprovação eclesiástica a 13 de outubro de 1930. E a devoção dos 5 primeiros sábados teve a aprovação a 13 de setembro de 1939. A sexta aparição, em Beaurengue. 1932-1933. Pequena cidade da província e da Diocese de Namur, Bélgica. Aprovação eclesiástica a 2 de julho de 1949. E a sétima, em Banneux. 1933, Louvagné, Diocese de Liège, Bélgica. Aprovação eclesiástica a 22 de agosto de 1949. E veja, a primeira manifestação do mundo sobrenatural a Santa Catarina Labouré, que foi ela a vidente da Rue du Bac, em 1830. A primeira manifestação foi o seu anjo da guarda que acordou e disse-lhe:
Vinda à capela, a Santíssima Virgem espera-vos. E em Fátima passa-se o mesmo. Antes das aparições de Nossa Senhora, o anjo aparece 6 vezes. 3 vezes em 1915, são as aparições silenciosas do anjo, e 3 aparições dialogadas em 1916. Portanto, foi na escola do anjo que os pastorinhos foram preparados para a mensagem de Nossa Senhora. E com projeção do futuro, nós temos também a participação do anjo na terceira parte do Segredo de Fátima, que foi revelada pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que foi o futuro Bento XVI, que era prefeito da consagração romana para a doutrina da fé. Se vocês não se lembram, eu vou avivar a memória. No ano 2000, no 13 de maio, João Paulo II estava em Fátima e ele presidiu a beatificação dos pastorinhos. A irmã Lúcia estava lá também. E no fim desta missa foi anunciado pelo cardeal Soldano que o Papa João Paulo II ia revelar ao mundo a terceira parte do Segredo de Fátima. E o que ele anunciou no 13 de maio se realizou no dia 27 de junho do ano 2000, através de um documento oficial que se intitula Mensagem de Fátima e que foi publicado no Observatório Romano, foi publicado no site da Santa Sé, e este manuscrito, antes de ser publicado, foi o Santo Padre, através de um cardeal, este manuscrito foi ao Carmelo de Coimbra. Este cardeal foi acompanhado pelo bispo de Leiria Fátima, o senhor Dom Serafim, e a irmã Lúcia, na presença do bispo da Diocese de Leiria Fátima, na presença dos 2 prelados, ela abriu o envelope laranja, que continha um envelope branco, e no envelope branco estava aquela folha escrita à mão. E a irmã Lúcia identificou: sim, esta é a minha letra, este é o texto que eu escrevi. E, portanto, com identificação da irmã Lúcia, que estava viva, realmente a Igreja publicou o texto na integridade. E agora nós vamos ouvir, mais uma vez, o texto íntegro da terceira parte do Segredo de Fátima. Vimos do lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subir uma escabrosa montanha
no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acobrinhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava no caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns atrás outros os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Portanto, este é o texto integral da visão que os pastorinhos tiveram e que se conservou em sigilo até ao ano 2000. E neste documento, Mensagem de Fátima, o cardeal Ratzinger, eu vou só citar 2 parágrafos deste documento, que é a explicação como é que nós devemos entender esta visão. Este texto constitui uma visão profética comparável às da Sagrada Escritura, que não descrevem de forma fotográfica os detalhes dos acontecimentos futuros, mas sintetizam e condensam sobre a mesma linha de fundo factos que se prolongam no tempo numa sucessão e duração não especificados. Em consequência, a chave de leitura do texto só pode ser de caráter simbólico. A visão de Fátima refere-se sobretudo à luta dos sistemas ateus contra a Igreja e os cristãos e descreve o sofrimento imane das testemunhas da fé do último século do segundo milénio. É uma via sacra sem fim, guiada pelos papas do século XX. Portanto, esta visão dos pastorinhos não é uma fotografia do futuro, mas é uma imagem que descreve não só o século XX, Igreja de tantos mártires, como esta via sacra se prolonga pelo século XXI. E não sabemos até quando. E o certo é que hoje nós continuamos a assistir a uma perseguição sistemática e muitas vezes silenciosa contra a Igreja e contra os cristãos. Quem é que fala hoje dos mártires que existem na África? Os mártires cristãos no Médio Oriente? Os mártires cristãos na Ásia? Ninguém fala. Isto não é notícia para os jornais, nem para as televisões, mas que é real. E vocês vejam como a união entre o anjo e a Santíssima Virgem é muito, muito estreita. E não é por acaso, depois das aparições de Banner, em 1933, nós temos vários santos
que tiveram uma vivência muito, muito grande com os santos anjos. Eu só vou-vos citar dois nomes: o Santo Padre Pio e Santa Faustina Kowalska. Vocês podem, por exemplo, ler e talvez comprar pela internet o livro O Padre Pio e os Anjos. O que é que o Padre Pio ensina-nos sobre os anjos? Como é que ele viveu com os santos anjos? E também no Diário da Irmã Faustina, ela fala muito dos santos anjos. Isto é só dois exemplos. E nós vimos na semana passada os diversos apelos dos papas do século XIX e XX, desde o Papa Pio IX até João Paulo II, os apelos que eles falam aos santos anjos. Não se esqueçam, em França, o padre Edouard Sestac, Nossa Senhora deu-lhe a oração Augusta Rainha dos Céus. E o Papa Leão XIII, no fim, quase no fim do século XIX, deu à Igreja a oração de São Miguel Arcanjo. Realmente, nós estamos num tempo de combate e nós não podemos vencer o inimigo sem a ajuda dos anjos fiéis. O combate hoje é sem medida e nós sozinhos não conseguimos. E por isso eu gostaria de terminar esta catequese com alguns versículos do Salmo 194. Quem dera ouvisses hoje a voz do Senhor. Não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia de Massa, no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras.